Então, vamos começar entregando esse momento, né, ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a compreender mais um pouco dos ensinamentos que ele traz para nós através do livro Um Curso em Milagres. E nós trazer também a nossa lembrança de que nós queremos somente a verdade. Então, nada melhor do que buscar, né, essa verdade através de ouvir o Espírito Santo falar conosco. E ele vai nos ajudar a compreender aquilo que está aqui no livro Um Curso em Milagres, que Jesus tão amorosamente trouxe para nós. E nós estamos nos disponibilizando a estudar, né, uma lição a cada dia, e alguns já estão começando também a ler o livro texto, que também eu acho muito interessante, quem já puder, né, fazer isso, porque ele vai ajudando a gente a integrar mais, né, esse estudo das lições com o livro texto. Então, é interessante. Mas tudo no tempo de cada um, né? Nós estamos com esse objetivo de estudar as lições do livro de exercícios, que são 365 lições, uma a cada dia. Então, num período de 1 ano, a gente encerra o livro de exercícios, ok? E, para isso, né, nós vamos começar, né, fazendo essa lição lá do dia 242, que é uma oração, e ela fala assim: assim damos a ti, Espírito Santo, né, falando, o dia de hoje. Nós podemos colocar assim: nós damos este momento para que você nos ajude a compreender, né? Viemos com as mentes inteiramente abertas. Nós estamos aqui, né, com a nossa mente aberta. Não pedimos nada do que achamos que queremos. Dá-nos o que queres que seja recebido por nós. Tu conheces todos os nossos desejos e tudo o que queremos. E nos darás tudo aquilo de que precisamos para nos ajudar a achar o caminho para ti. E nessa semana, nós estamos estudando lições maravilhosas, poderosas, né? E eu estou sentindo no coração o desejo da gente recordar essas 5 últimas lições. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma integração delas, porque todas elas levam a gente para o mesmo assunto, a nossa função, né? E a lição 61, que a gente leu, acho que na quinta-feira, na segunda-feira, o título dela é Eu Sou a Luz do Mundo. Alguém tem o livro aí nas mãos, que gostaria de ler para a gente o número 1? Posso ler, Raquel? Ei, Fábia, gratidão aí pela sua ajuda. Eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, senão o Filho de Deus? Essa, então, é apenas uma declaração de verdade sobre ti mesmo. É o oposto de uma declaração de orgulho, de arrogância ou de auto-engano. Não descreve o conceito de ti mesmo que tens feito? Não se refere a nenhuma das características com as quais dotaste teus ídolos? Refere-se a ti tal como foste criado por Deus. Simplesmente desclara a verdade. Então, aqui sobre quando eu afirmo eu sou a luz do mundo, o que vem aqui dentro, né? Se você vamos fazer assim, vamos imaginar há 2 meses atrás, quando a gente ainda não tinha tido contato com o livro Um Curso em Milagres, se alguém chegasse para você e falasse assim: eu sou a luz do mundo. Isso
provavelmente, né, para a maioria das pessoas, passa como uma arrogância. Mas aqui a gente está sendo levado e conduzidos a perceber que essa é a nossa função. Não é uma arrogância, mas é simplesmente um sinal e uma declaração de humildade, de aceitação. Para o ego, né? Continua aí, Fábia, o número 2. Para o ego, a ideia de hoje é a epítome da autoglorificação. Simboliza, né, a autoglorificação, epítome. Mas o nome que a gente usa, né? Mas o ego não compreende a humildade, tornando equivocadamente por autodegradação. A humildade consiste em aceitar o teu papel na salvação e em não assumir nenhum outro. Uhum. Não é humildade insistir que não pode ser a luz do mundo, se essa é a função que Deus designou para ti. Só a arrogância afirmaria que essa função não pode ser para ti. A arrogância é sempre do ego. Então, o ego, ele vai sempre falar para a gente quem é você, para dizer que você é a luz do mundo. Então, a nossa voz egóica, ela vai sempre querer colocar dúvidas em nós. Mas nós estamos nesse processo de correção, expiação. E essa correção, ela vai atuar exatamente nessa parte da nossa mente que não aceita a nossa verdadeira posição, né? Nós somos como Deus nos criou e Ele nos colocou aqui para sermos essa luz. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema aí da lição? Ou podemos... Eu gostaria de fazer só um adendo aqui. Uhum. Nós normalmente olhamos a arrogância como querendo ser mais. Mas eu, né, depois conheci o SEM e refleti sobre isso, percebi que também querer ser menos é arrogância. É arrogância. Interessante, né? Ele ensina a gente isso também. Então, nos faz refletir a questão de ser humilde, né? Então, a gente acha, às vezes, que se colocar como menos é se colocar como humilde, e não necessariamente é dessa forma. É, verdade. Né? Se colocar como humilde é se colocar à disposição e em igualdade. Isso é humilde, né? Estar a serviço e em igualdade, e nunca menos. O Filho de Deus nunca é mais e nem menos, né? Nem menos. E é interessante a gente estar sempre se lembrando de que quando fala o Filho de Deus, ele está falando para todos, né, que a gente percebe aqui, né, em corpos, né, que nós nos fragmentamos, mas todos estão incluídos aí, né? E na lição, a gente não vai ler toda a lição, né, mas assim, só para a gente dar uma recordada. Na lição 62, a gente passa para o perdão é a minha função como a luz do mundo. Olha bem, o perdão é a minha função como a luz do mundo. Então, o ser luz é o que eu sou. Agora, quando eu estou nessa lembrança de que eu sou essa luz, aonde eu estiver, essa luz vai iluminar, e a minha função é estar sempre perdoando, para trazer luz, né? A escuridão, quando ela tem contato com a luz, ela dissipa, né? Então, não tem mais trevas. Então, imagina você diante de alguma questão
e você sendo a luz, né, já percebendo isso, qual é a sua função em qualquer situação? Perdoar, né? É o perdão. E para ser esse perdão, ele fala assim, ó, o que é o perdão? Não, e o que o perdão fará por ti? Porque, às vezes, quando a gente pensa perdoar, a gente logo pensa assim, que eu estou fazendo para o outro. Eu posso até estar na minha mente ali, né? Alguém fez alguma coisa ou continua fazendo, e eu vou ali, entro em contato e recebo isso como eu perdoo, né? Parece que eu estou fazendo alguma coisa por aquela pessoa, mas, na verdade, o que o perdão fará por ti? Removerá da tua mente toda sensação de fraqueza, tensão e fadiga. Olha que poderoso é o perdão. Quantas vezes a gente sente algumas coisas no nosso corpo, né? Reações no nosso corpo que vêm da falta de perdão. E o perdão, ele afastará todo medo, toda culpa e toda dor. Restaurará a invulnerabilidade, porque nós somos invulneráveis. Se a gente estiver no real de nós, se a gente estiver vivendo na ilusão, né, com o olhar do ego, isso não é real para nós. Mas com a mente correta, né, onde a gente encontra e ouve o Espírito Santo, isso é real. Nós somos invulneráveis. Então, aí é o perdão, né, a luz, né, da mente certa, né, ela restaura a invulnerabilidade perdida quando a gente está sob o domínio do ego, e o poder que Deus deu ao seu filho e à sua consciência. Então, esse poder é restaurado. Então, pensando nisso, o que nós queremos para nós? Fazendo esse estudo, o que vem aí dentro de você? Qual desejo que você tem? Qual a sensação que te dá? Percebendo essa possibilidade, mesmo que ainda para nós isso esteja muito distante. Se você olhar assim, eu ainda não consigo perceber isso. Mas o que isso te traz? Ele fala, ele sempre está nos orientando, né, Jesus, através desse livro, por que 365 lições? É porque ele está sempre nos conduzindo. Ele sabe, para nós, essa ideia ainda vai ser difícil de aceitar. Então, ele está sempre nos lembrando e nos conduzindo amorosamente para essa correção. Ele está sempre nos lembrando, você é como eu, nada mudou. Mesmo que você ainda veja através dos olhos egóticos, né, da mente egótica, mente separada, a sua realidade não é afetada. Olha que interessante isso. Nada muda. Pode falar, Vanilda. Eu gostaria de fazer um comentário e ver se eu tô alinhada aí, né? Ando aqui refletindo sobre o que você está falando, que ele falou em invulnerabilidade, né? Bom, daí eu pensei, a relação disso é que quando eu não perdoo, eu estou culpando, né? Uhum. Acusando, culpando. E quando eu estou acusando e culpando, eu estou dizendo que eu estou vulnerável. Uhum. Porque se eu culpo alguém pelo que me aconteceu, ou pela forma como me trata, então eu estou dizendo que eu ainda estou sob efeito daquilo, né? Por exemplo, sei lá, alguém que foi
violento, né, ou agiu de uma forma errada. Então, enquanto eu ainda culpo e não perdoei, eu ainda estou vulnerável. Está vulnerável. Eu estou vulnerável. Quando eu perdoo, eu não estou mais vulnerável, porque ninguém mais é uma ameaça para mim. Uhum. Eu acho que mais ou menos é isso, sabe? Quando você... aqui, gente, o livro, vocês vão perceber que ele tem duas posições muito claras. É a percepção através do ego e a percepção através da mente guiada que a mente santa, a mente de Deus em nós, né? Então, existem duas formas da gente estar aqui, mesmo que a outra seja ilusória, ilusão, que não é verdadeira, né? Mas a gente age como se fosse. Então, a gente tem que ter muito assim, um cuidado, por isso que a gente sempre deve pedir a orientação do Espírito Santo na hora da gente ler essas lições, para a gente não usar a nossa mente equivocada, porque ela vai tentar fazer a gente compreender da forma errada. Né? Então, essa invulnerabilidade, ele está se referindo àquele ser verdadeiro que Deus criou e que nunca foi mudado. Nós somos como Deus nos criou, e o que Deus faz, nada pode mudar. Tem uma frase que é bom todo mundo decorar isso, né? Que fala sobre o resumo do que é esse estudo, o que Jesus escreveu aqui. Nada real pode ser ameaçado, ou seja, é invulnerável. Nada irreal existe. Então, isso que a gente ainda acredita que é verdade, né? Esse ser frágil, doente, né? Sofredor, o outro muito agressivo, culpado, né? Então, isso tudo é a nossa crença equivocada, a percepção equivocada, porque nós estamos olhando através daquele ser minúsculo que nós criamos e que nós estamos vivendo nele. Mas nada mudou. Aquilo que Deus criou não muda. Nisso está a paz de Deus. Você quer continuar, Vanilda? Aquilo que você estava falando? Não, era isso mesmo, é para entender a questão de vulnerável e vulnerável, né? Eu entendi que realmente daí é o que você falou. Na verdade, no final das contas, a gente nunca esteve vulnerável. Porque o amor, o que é real, nunca é ameaçado. O que é ameaçado é a ilusão e o ego. É a ilusão. Né? Isso Aí, não existe. Nada real existe. Exatamente. E se eu alimento a culpa, não perdoo, eu ainda estou dizendo para mim mesmo que eu estou vulnerável, mas é uma mentira. Né? É questão de... Obrigada. Esse aí é o maior equívoco nosso, né? Da humanidade ainda, né? A gente, o ser humano, a coroa da criação, ainda está nesse sonho. Mas nós estamos aqui para aprender a verdade. Vanilda, você me ajuda a ver se alguém estiver levantando o dedinho? Que às vezes eu... Pode deixar. Olha, nós estamos abrindo oportunidade para todos falarem, porque isso enriquece. O Espírito Santo ele vai usando, né, todos aqui para trazer a verdade para nós. E se alguém quiser compartilhar aquilo que ele está percebendo, né, aqui é um espaço aberto para todos. Todos nós aqui somos aprendizes. Né? Então, vamos para a lição 63. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Cadê a minha ajudante?
Fábio, acho que saiu, né? Ah, não, ela está aí, mas ela não está ao vivo. Mas então, você lê, Fábia? A 63? A Número 63. 1. 63. Aqui. A luz do mundo. Eu estava respondendo aqui uma. Assim. Ah, tá. Mas se puder, não puder, eu leio. Posso sim. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Um pouquinho aqui, deixa eu me ajeitar. Quão santo és, que tens o poder de trazer a paz a todas as mentes. Quão bem-aventurado és tu, que podes aprender a reconhecer o meio para permitir que isso seja feito através de ti. Que outro propósito poderias ter que trouxesse maior felicidade? Olha Não que sei. maravilhoso, né? Que outro propósito poderias ter que te trouxesse maior felicidade? Alguém gostaria de falar? Olha bem, tu és, de fato, a luz do mundo. Olha como ele sempre vai voltando e nos lembrando, né? Tu és, de fato, a luz do mundo. Fabiana, você é a luz do mundo. Vanilda, você é a luz do mundo. Michele, você é a luz do mundo. Né? Tânia, Alexandre, deixa eu ver quem está mais aqui. Cladimira, Cladimira? Adriana, Fábia e mais outros que eu não estou vendo aqui o nome, mas todos nós, né, somos a luz do mundo. O Filho de Deus é a luz do mundo. A luz do mundo com tal função, né, de fato, é a nossa função. O Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. A Fábia, ontem, ela contou uma experiência que ela teve com um cliente dela. Ali a Fábia estava nessa posição. Né? Sim. E você quer falar, Fábia? Você quer que eu conte um pouquinho? É bom, né? Então, eu atendi um paciente menino muito jovem, né, que tinha problemas seríssimo com o pai, e eu fiz a anamnese com ele, fiz o questionário, conversamos, botei ele para respirar, e depois ele me falou assim, você me fala de Deus? Eu tenho mais uma... Ele falou, eu achei que tinha encerrado, daí a gente sentou aqui, conversou um pouco, daí ele falou, eu preciso fazer mais uma pergunta para você. Você me fala de Deus? Daí, assim, aquilo, assim, veio, assim, me deu um quentinho, assim, né? E eu comecei a falar, e esse menino puxou a cadeira, e ele chegou bem pertinho de mim, e ele falava, é isso que eu procuro, é esse Deus que eu procuro, né? Então, foi assim, eu me senti... E, assim, eu não lembro, né, exatamente como... Mas, assim, tudo que eu vi no UCEM, tudo que a Vanilda fala, tudo que você fala, eu consegui lembrar e tudo que eu estou trazendo para a minha vida, né? Porque hoje eu andava saltitando por aí. Por quê? Porque hoje eu estava na lição, né? A minha função é ser feliz. Deus quer que eu seja feliz, então eu fui feliz o dia inteiro. Né? Então, assim, estou me rendendo a isso. E quando você começa a entender que nada é fora, tudo é dentro e tudo está em você, então eu fui a luz do mundo. E eu posso ser a luz do mundo a todo momento, a todo instante. Eu posso trazer para a minha vida. Né? Então, assim, a gente fica assim... Deus, às vezes, ele dá assim, um empurrãozinho para você ver o poder que você é. E te dá uma alegria, uma satisfação. Ontem eu tive, numa respiração, eu consegui silenciar minha mente
eu não tinha corpo, eu não tinha mente, eu não tinha nada, mas ao mesmo tempo eu estava consciente e eu estava numa paz que eu nunca tive. Tanto que depois daquela, eu não conseguia dormir, porque assim, eu fiquei, sabe quando você fica maravilhada, assim, que você fica meio, assim, empolgada com aquilo que você acessou? É. Né? Então, assim, hoje eu passei o dia em vibração de amor, de gratidão. Então, o 100 eu trouxe para a minha vida. Aquela frase que eu leio às 6:30 da manhã, que é a primeira coisa que eu acordo, eu já vou, assim, eu preguei o hábito, eu acordo e eu vou no meu celular, e teve um dia que você não colocou. Daí eu falei, meu Deus, será que ela esqueceu? Depois eu lembrei que você estava no Crioga, né? Porque, assim, entrou na primeira, agora faz parte do meu acordar. Eu agradeço por ter acordado e eu vou ler a mensagem. Teve um dia que você falou assim, quando você fala, ai, não entendi nada, é o seu ego. E às vezes eu falo, Jesus, Me ajude, né? me ajude a entender. E às vezes eu entendo tudo, mas assim, se eu tiver que verbalizar, ainda eu não, ainda está meio difícil, mas eu sei que com o menino eu consegui verbalizar o que era, o que eu estava, né? Então é incrível. Adriana, pode falar. Eu quero só tirar uma dúvida. Aliás, um esclarecimento, por favor. Então, eu sou a luz do mundo através do meu perdão? É isso? Olha bem, não tem muita separação, mas você é a luz do mundo e você perdoa. Porque para a gente perdoar, esse verdadeiro perdão que nós estamos falando, porque não é esse perdão egótico. É, né? Isso que eu quero entender também. Não E é o esse perdão real? egótico, né? Depois a gente vai. Eu não sei se eu devo adiantar, mas tem algumas lições que a gente vai falar muito sobre o perdão. Mas, olha bem, ser a luz do mundo é quando eu assumo, pelo menos eu lembro de quem eu sou. Eu sou o filho santo, querido, amado de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus é luz e nós somos a luz. Então, é uma unidade aqui. É a unidade que nós estamos agora nos lembrando dela. Então, a partir dessa posição, que não tem como separar, tá? Se você é a luz do mundo, você perdoa. Mas lembrar sempre que não é esse perdão que a gente está acostumado a fazer. Porque eu perdoo para não me sentir culpado. Eu Exatamente. perdoo porque se eu não perdoar, eu adoeço. Né? Então, é um perdão de olhar para sentir, o outro, né? E olhar para o outro e ver nele o Filho Santo também de Deus, como eu sou. E se eu estou olhando diferente disso, aí vem a oportunidade de eu perdoar, por eu ainda estar vendo dessa forma. O outro e até a mim mesmo, porque o outro é reflexo de mim. Né? Vanilda, você quer assim, acrescentar alguma coisa sobre isso? Tá ok? Para mim tá ok. Eu acho que é isso assim, é bem por aí, tá, Adriana? Uhum. É bem por aí. E é na prática, né? E é na prática. A Bora gente vai praticar. sentir. Eu senti. Muito Vai claro. praticando, aí você vai ver que a cada perdão que você concede, e o perdão aqui, para mim, né, não é o perdão que a gente aprendeu, porque quando eu também me coloco numa posição de perdoar outra pessoa, eu estou dizendo que eu sou melhor que ela. E isso também é um ego, né? Isso é o ego
Agora, como que eu perdoo? Eu perdoo a outra pessoa em mim, através de mim mesmo, através do meu erro, da minha mente que olhou para aquilo de uma forma egóica. Então, na verdade, eu não perdoo ninguém. Quando eu perdoo o erro. Foi só um erro, um engano. E esse perdão ele vai levar a gente a aceitar o outro, porque aí eu estou me aceitando e recebendo quem eu sou. Né? Isso é tudo uma unidade, não há diferença. Nós ainda estamos vivendo assim, fragmentados em conceitos, em percepções. Aquele é desse jeito, o outro é assim, né? Então, quando eu vejo assim, e tomando consciência, como nós já estamos, né, despertando para isso, a gente lembra do perdão. Eu me perdoo por ainda estar vendo assim. Perfeito. Então, a 64, ela fala sobre que eu não esqueça a minha função. Fábio, quem quer? Mas a Thaís levantou a mãozinha ali. Quem? A Thaís. Thaís. Fala, Thaís. Oi. Oi. Ainda sobre o perdão, isso de, como a Vanilda falou, assim, que aquele que perdoa, o perdão normal, ele pode se sentir superior ao outro, porque ele perdoou. Mas não seria o caso de, não é que não precise perdoar, mas você aceitar o outro com todas as imperfeições dele, porque eu também tenho imperfeições. Então, aceitar, mas de uma forma que não é fácil, que é um desafio, aceitar que ele é assim e aquilo que ele pode me entregar. Uhum. Agora, eu pergunto assim, até que ponto, por exemplo, que alguém esteja me desafiando, me faltando ao respeito, etc., que eu tenho que não é divino, eu digo, né? Que eu devo aceitar por ele ter essas imperfeições, mas até que ponto eu vou conseguir aceitar ou eu tenho que aceitar? Tá entendendo o que eu quero dizer? Aham, aham. Thaís, tem no capítulo 9, você tem o livro, Thaís? Tenho. Aí, tem? Não estou com ele agora, mas eu tenho. Tá. Então, no capítulo 9, tem sobre a aceitação da expiação. Então, ele tem vários, é um capítulo maravilhoso. Eu vou parar um pouquinho aqui com as lições, se não der tempo, não tem problema, mas eu estou sentindo da gente entrar um pouquinho nesse assunto aqui, porque eu acho interessante. É a aceitação do teu irmão. Aceitação do teu irmão. O ego, ele usa os relacionamentos para confirmar. Ele usa relacionamentos para confirmar culpa, ilusão, medo. Né? Então, ele faz a gente, está vendo? Olha aí, ó. Como que eu vou aceitar aquele irmão como filho santo de Deus? Né? Ele está sempre confirmando isso em nós. Então, ele usa os relacionamentos para gerar conflitos, né? Causar sofrimentos em nós, porque ele está sempre querendo preservar o nosso euzinho, que somos separados. Então, ele usa esse relacionamento para isso. Agora, o Espírito Santo, ele usa os relacionamentos para corrigir a nossa mente. Olha que interessante. Ele usa os relacionamentos para nos ajudar
a corrigir a nossa mente. Então, eu gosto muito, não sei se vai dar tempo para a gente falar isso muito assim detalhado, mas é um assunto que a gente vai sempre voltar aqui sobre essa correção, né, relacionamentos, e o Espírito Santo, ele vai levando a gente a olhar para o outro sempre com o olhar de amor, porque esse é o resultado, é o efeito. Olha bem, o efeito da condução do Espírito Santo, a mente conduzida pelo Espírito Santo, o efeito é o amor. O efeito da mente controlada, separada, né, aquela que é conduzida pelo ego, né, que nós herdamos isso com a separação, o efeito é o medo. Com o medo vem raiva, vem culpa, vem condenação, vem julgamento. E isso tudo a gente leva para os nossos relacionamentos com a mente egóica. Se nós estamos vivendo isso com qualquer pessoa, se a gente está vivendo assim, sentindo esses efeitos em nós, é porque nós estamos sob o domínio da mente egóica. Eu estou chegando aí, Thaís? Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para a gente poder compreender esse assunto que é muito, muito complicado para a gente entender isso separadamente. Então, olha bem, se eu olho para o outro com um olhar egótico, que o resultado disso é o medo, é a separação, é o julgamento, é a condenação, eu vou estar sofrendo conflitos e vou estar preservando o meu euzinho, porque fala assim, olha bem como ele é e olha como eu sou. Olha bem, já vem a separação. Então, você imagina isso dentro de um relacionamento marido e mulher. Imagina isso num relacionamento entre pais e filhos. Né? Você olha, você vai sempre estar, estou falando com um olhar egótico, aquele olhar separado, eu na minha posição de mãe, né? Então, eu vou estar sempre procurando alguma coisa, porque eu quero trazer ele para o meu domínio, ou eu sou superior, olha para mim, olha que eu não faço assim, eu sempre ensino vocês assim, e vocês estão sempre, então eu estou sempre colocando ele separado da minha, como se houvesse uma separação. Vamos colocar no assunto, mais ainda, você olhando para uma pessoa que não está dentro do seu círculo mais próximo, mas num contexto de uma pessoa que mata alguém. Então, você olhar e ficar condenando aquela pessoa, você está reforçando nela aquilo que para ele é o real dele. Nós não estamos justificando as ações, mas o condenar, o julgar, né, o culpar, né, é o que nós fazemos com a percepção do olhar egótico, porque o olhar egótico, ele separa, então ele quer que cada um se esforce tremendamente para corrigir esse lado egótico. Agora, o Espírito Santo, lado da mente certa, a mente aonde nós encontramos Deus, ele não se esforça em nenhum momento para corrigir essa falha do ego. Ele só fala mansamente para nós. Vem, filho, volta para cá. Aqui a correção. Aqui você encontra quem você é. Então, esse esforço para corrigir o ego é um trabalho perdido. Agora, com a mente, aonde há o puro amor, a verdade de quem nós somos, você vai olhar para isso e você vai
assim, ele ainda está equivocado, mas eu vejo nele o Filho Santo de Deus. Então, você mostra para aquela pessoa, o seu marido, o seu esposo, a sua namorada, né, Alexandre está aqui, seu companheiro, companheira, você olha com um olhar de amor, porque você vê nele quem ele realmente é. Então, a aceitação do teu irmão é isso, aceitar quem ele é, mesmo que esteja diante dele uma nuvem escura, que você olha para ele e fala assim, não, ele não é. Mas quando a gente está com a mente já corrigida, a gente vai conseguir ultrapassar esse véu, essa nuvem, e a gente vai ver quem ele é. Isso é unidade, isso é igualdade, ver o outro como ele é, ver a nós como nós somos. E aqui nesse capítulo, ele fala, no final ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui, o que ofereces ao teu irmão, ofereces a ele. Se eu estou oferecendo ao irmão, assim, aquele que eu estou vendo, né, eu estou oferecendo a ele, mesmo que eu não fale para ele, mas eu estou vendo ele assim. Eu estou oferecendo esse Filho Santo a Deus. Olha que interessante isso, gente. Por isso que aqui no livro fala que nós somos os salvadores do mundo. Porque quando eu vejo cada ser humano, né, que está aqui diante de mim assim, eu estou oferecendo esse ser humano a Deus. E aí ele fala assim, porque ele não pode ir além do teu oferecimento na sua doação. Olha bem, eu tenho que oferecer isso. É como se eu estivesse trabalhando junto com Deus. Nós somos, por isso que fala assim, nós somos os trabalhadores de milagres. Porque a mudança de como eu vejo o outro, isso porque eu já estou vivendo isso. Então, eu estou vendo no outro isso, e aí, então, essa luz vai dissipando as trevas. Ah, mas isso é muito, muito longe do real. E a gente às vezes fala assim, isso é muito filosófico, ou outro nome aí que eu não sei como que eu colocaria, mas é um sonho, né? A gente até fala assim, é um sonho, mas na verdade o que é o sonho é o irreal, porque nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Gente, imagina como a gente poderia estar vivendo um mundo, essa terra sendo transformada em céu. O novo céu e a nova terra é um só. Mas precisa mudar, a começar em mim, essa percepção mudada, né? Então, a decisão de receber é a decisão de aceitar. A decisão de aceitar é a decisão de receber. Olha bem, é tudo a mesma coisa, dar e receber, aceitar e receber é tudo mesmo. Quando eu aceito a correção de Deus em mim, né, a minha mente está corrigida, eu vou olhar para o outro, mesmo ele ainda estando com a mente equivocada, mas eu estou também oferecendo a ele essa oportunidade de ver. Imagina a mudança que a gente teria, né? Por isso que fala assim, cada um mudando, o mundo muda. A partir de mim, o mundo vai mudar. Eu gosto muito de pensar assim, no sistema prisional, né? Que ali é onde que tem a maior, assim, o maior efeito da mente egótica. Ali a gente pode ver, né, muito efeito da mente egótica, mas assim, nem tem o maior e o menor, né? Mas ali fica bem visível. Agora, imagina uma pessoa que
está ali, diante desse ser humano, e olhando com esse olhar. Qual o efeito disso? É o amor. Mas, sabe o que está acontecendo? Os carcereiros, eles estão sendo prisioneiros, porque eles não libertam as pessoas. Eu não estou falando de tirar da grade, porque eles ainda estão sujeitos a uma lei terrena, por causa do efeito daquela mente egótica dele, né, desse eu separado. Mas eu estou falando da libertação, que vai além de tudo. É o invisível se tornando visível. Adriana, pode falar. Então, a minha mente diz que eu estou apoiando aquele erro dele. E aquele erro parece que cresce, se intensifica. E isso é a minha mente mesmo que está fazendo essa criação, né? Na verdade. É essa mente egóica que você fala tanto, né? Porque a gente ainda está muito limitado a coisas palpáveis, mas o nosso poder é em nível muito maior do que esse corpo em nível visível. É a energia. Nós somos espírito. O ego nos limita muito a corpo. Quando a gente começar a fazer isso, gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Quando lá na Bíblia fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque nós estamos vivendo além desse olhar dos sentidos, do ouvido dos sentidos, né, da nossa percepção tato, nós estamos além disso. Esse poder, é esse o nosso poder. Por isso que é necessária essa correção da nossa percepção egótica para a correção, para a visão. Isso é visão. Né? É a visão de como Deus nos vê. A visão vem de Deus. Né? E essa percepção é fruto, é o resultado, né, do que nós projetamos, né? A gente projeta essa percepção do ego. Porque depois a gente nem projeta, a gente é. A luz é. Então, é energia, luz. Então, nós estamos falando assim, num nível bem profundo. O Espírito Santo está trazendo a gente para um nível bem profundo aqui agora. A gente perceber isso. Só com a ajuda dele. A gente eu lá no retiro, eu tive uma incrível experiência de canalização. Uhum. Eu enxergava as pessoas sem vê-las. Uhum. Era só luz. E eu sabia que tinha alguém ali, não eram os meus olhos, né? Mas era só luz. E eu enxergava com olhos de luz. Sem ver as pessoas, mas eu sabia que a pessoa estava ali. Era assim, é difícil eu explicar, mas era assim, como você está falando. Não é com esses olhos aqui, não é com esse. Não é. Não. E quando a gente fala assim, eu olhando, é porque a gente ainda está, né? Mas esse eu é a unidade, eu e o Pai somos um. Então, o meu olhar já vem com o olhar de Deus. Mas não adianta a gente querer entender tudo, a gente só tem que se entregar. E vai chegar uma hora que a gente só vai entender. Com só vai certeza. entender. Com certeza. E fala aqui, logo no capítulo 1, depois que tem a sessão do significado dos milagres, vem aqui assim, revelação, tempo e milagres. Quem puder ler, é muito interessante, porque a revelação, ela é
indescritível, ela é indizível, ela não é traduzível. Olha que legal. Agora você falou, eu gostaria que você repetisse aí. Olha bem, a revelação é indizível. Aí eu fui lá no dicionário, quando eu estava começando a estudar, e aí eu vi, até escrevi aqui. Indizível é intraduzível, porque a revelação, ela induz a uma suspensão completa desse controle nosso, porque aí é ele falando tudo. Meu Deus. Né? Então, essa é a revelação. E fala assim, porque é uma experiência de amor indizível. É bom, assim, para a gente ver aonde Deus está nos trazendo de volta. Onde Deus está nos conduzindo. Nossa, que privilégio. É muito privilégio. E O duro é pôr na prática tudo isso, né, gente? Oi? Desafiador é colocar na prática tudo isso, né? Mas a gente não está sozinho, Thaís. O ego é que começa a colocar na gente a dificuldade. Mas lembra sempre disso. Eu não estou sozinho. A voz de Deus fala comigo o tempo todo. Não há o que temer. Não há o que temer. Não, isso é verdadeiro. Agora, mas é difícil, olhando pelo lado. Interagir com uma pessoa que você percebe claramente Com que não certeza. tem essas. É desafiador. Noções, Desafiador. É desafiador. E desafios a gente vence. E o que eu acho mais legal. Pode continuar, Thaís, desculpa. Não, eu digo assim, quando você percebe que a pessoa com quem você precisa interagir na situação desafiadora que está vivendo, percebe que a pessoa não tem essas noções, que vive numa outra vibração, vamos dizer assim. Gente, dá vontade de desistir, se mudar e ir embora, viu? Porque é aquilo que eu perguntei, até onde, até existe um limite, até onde eu preciso suportar tudo que a pessoa faz para mim, calada, só eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, e a pessoa continua jogando pedrada, e eu sou a luz do mundo. Até onde, meu Deus? Até onde, né? Até onde a gente vai com isso? Até onde você suportar. Pois mas e quando você não suportar mais, vai fazer o quê? Thaís, eu já fiz isso, Eu fui da... Quando não suportar mais, perdoa. Sempre, né? Perdoa, mas precisa conviver. Mas ela não. continua jogando as pedras. E daí? Thaís, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Vamos ver se eu consigo ajudar. Tá? Quando a gente fala aceitar, não é dizer não é você aceitar aquela pessoa. Concordar, não é concordar, né? E muito menos permitir que aquilo continue. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que se pôr em primeiro lugar. Primeiro amar você. Não tem problema. Esse não é a questão. E ali ela falou a palavra expiação. Essa palavra, gente, também é uma palavra que eu nunca tinha visto com esse olhar. Eu fui aprender no SEM. O SEM também tem um glossário bem interessante. Ele explica as coisas de uma outra forma. E expiar é o quê? Quando alguém faz algo, eu vou expiar, trazer em mim, ver o que aquilo age em mim, o que eu sinto em relação àquilo, expio aquilo, quer dizer, olho para aquilo e perdoo o que eu estou sentindo. E aí, a parte da pessoa é dela. Eu não faço nenhum pensamento sobre isso, porque é dela, ela vai lidar com isso. Mas quando eu trago para mim e eu mudo em mim o que eu sinto, já reflete nela. Se ainda continua ela agindo daquela forma, ela é o teu irmão mestre te mostrando que tem coisas aí dentro que você precisa mudar.
Quando você mudar o que aquilo está refletindo em você, essa pessoa para de agir assim. É incrível, porque é um universo muito inteligente, e no fim, esse irmão, agindo seja como for, ele está, na verdade, querendo abrir a sua visão sobre isso. Porque se ele não fizesse isso, você não ia sentir isso e nem espiar isso. Então, ele ainda tem um papel, mesmo que a gente não goste muito, mas ele tem um papel. E se eu tivesse espiado lá atrás, essa pessoa não precisaria fazer isso. Então, veja que a gente São oportunidades. e libertar a pessoa de ser aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Também. Quando eu mudo, eu liberto. Essa pessoa não precisa nem agir assim, mesmo porque não vai ter mais graça. Se E de você... repente não está nem ali conosco, né? Se a gente tivesse visto, Isso. né, cuidado lá no início, né? Eu penso, eu trago para mim, tipo assim, isso daqui para mim é um aprendizado, talvez uma situação que eu nunca vivi antes e que está vindo para mim agora, justamente no momento em que eu estou procurando evoluir o meu eu, né, a minha mente, o meu coração, tudo, e vem isso agora. Então, eu já percebi que é para eu superar, para eu ter outras respostas e tudo. Mas aquele lado humaninho que a gente já tem, né? Ainda tem, melhor dizendo, tem hora que eu digo, meu Deus, vontade de ir lá e socar, mas eu sei que eu não posso fazer isso, e nem é condizente com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou vivendo. Gente, que É muito desafiador, desafiador. barbaridade. É desafiador, né, Thaís? Viu É. que Jesus, mesmo Jesus, ele foi tentado, né? Então, quanto Sim, mais a gente evoluir, Mais desafios. porque você vai estar enxergando coisas que você não enxergava antes. E sim. aí é um desafio maior. E isso é para a gente evoluir mesmo, porque senão a gente vai ficar parado. A gente vai dizer, nossa, agora eu já estou evoluída. Olha lá, aquele pessoal lá está agindo dessa forma, mas eu já evoluí. Aí pronto, não aprendo mais nada. Mas enquanto ainda está te causando efeito, isso é gratidão, por mais difícil que seja. Obrigada, Eu sei, meu Deus. até porque é uma situação bem caseira, assim, é uma vizinha, assim, porque eu moro numa casa geminada. Você conhece, Vanilda, aqui em Garopaba tem muito disso, né? E eu digo, não aguento mais, eu não quero mais isso para mim. Então, o que que acontece? Tudo bem, eu estou na minha, eu digo, não, ela está me dando aquele tapa que eu estava precisando para me movimentar, para sair do comodismo e procurar outro lugar para morar, Com certeza, também, né? né? Agora, eu acho que eu vou passar agora a oportunidade para a Vanil, porque é um assunto que, se a gente começar aqui a falar, nós vamos nos estender Não muito. acaba. Mas uma coisa assim, que eu gostaria de lembrar, quem já estudou e já ouviu também eu falando sobre isso, nos relacionamentos, a gente pode, quando eu estou já com a mente já percebendo essa condução do Espírito Santo, e eu quero essa mente aonde o efeito é o amor, né, em mim e no outro. Então, todo relacionamento que você tiver diante de você, só tem duas opções. Ou essa pessoa está doando amor, ou ela está pedindo amor. Ou é um pedido de amor, ou é uma doação de amor. Então, se ele está pedindo amor, eu vou fazer o quê? Eu que já sei aonde é a fonte do meu amor, né? Que Deus é a minha fonte, a minha mente é a mente, né, controlada por Deus, aonde Deus é amor. Então, eu vou doar amor. Mesmo que seja assim, desafiador no início, ainda eu estou, né, me lembrando, tomando consciência disso. O Espírito Santo, ele está aqui para ajudar a gente nisso, ele vai nos lembrar. É um pedido de amor. É uma doação de amor. Então, você recebe esse amor. Agora, pode ser, é muito fácil receber amor, né, nos relacionamentos. Agora, e se for um pedido de amor?
aonde eu vou receber amor para poder doar amor? Então, tudo se resume nessa palavra, amor. Né? E vamos se exercitar e nos lembrar disso. É um pedido de amor ou é uma doação de amor? Vanilda, você falou que pode fazer uma, mesmo passando do tempo, o que vocês acham? 9, 5, vamos ver aí com a Ivanilda, o que ela vai fazer para a gente. Eu propus aqui fazer uma experiência aí, uma meditação rapidinha, para fazer essa experiência da luz, do perdão, tá, gente? O que gostariam de fazer? Nossa. Bom, quem não puder, Podemos? Né? Quem não puder também, né, pode... vontade, Então, vamos fazer, tá? Eu prometo que vai ser um pouco o que eu puder fazer o mais breve possível. Mas também, acho que quem não puder ficar, ele tem a liberdade de sair, né? A gente pede desculpas aí por passar do horário. Né? Então, vamos lá, gente. Esse aqui é um bônus, tá? Então, a lição, na verdade, de hoje já acabou. Agora nós vamos fazer um bônus. Então, vamos lá. Todo mundo fechando os olhos. Vou propor aqui um desafio, hein? Um desafio bem gostoso. Prazeroso, né? Fazer essa experiência, vamos trazer para a experiência agora tudo que foi falado hoje e trabalhado essa semana. Imagine, eu vou convidar primeiro que vocês façam algumas inspirações. E essas inspirações, do jeito de vocês. Inspira, expira. Para vocês poderem colocar toda a atenção nessa respiração. Observe a tua respiração, entrando e saindo pelas narinas, ok? Respiração sempre pelo nariz. O nariz foi feito para respirar. Então, observe como você está respirando, se você está permitindo o amor entrar através dessa respiração. E quando você expira, observe a entrega. Como está a sua entrega? Então, inspira e expira. Põe consciência na sua respiração. Perceba que a respiração é o próprio espírito em movimento, a própria energia em movimento. Ela é além do corpo. Você também é um corpo, mas você não é o corpo. Você é o espírito que habita esse corpo. E agora você pode perceber ele sendo a própria respiração. Respirando. Dentro daquilo que hoje falamos, a gente sabe que a nossa função é ser a luz do mundo, que isso vai nos levar à paz e à felicidade, que também é a nossa função, ser feliz e ter paz. E o interessante é que está a um passo de perdoar. Imagina só que incrível. Se você tiver sucesso agora, você sabe que logo depois disso, você vai encontrar o quê? Paz e felicidade. Então, respira. Agora é Deus dando essa oportunidade definitiva. Sinta e perceba Deus em você, nessa respiração, nesse espaço entre um pensamento e outro. Dá espaço para Ele. Respirando. E agora, você deixa vir a mente de vocês. Uma pessoa que vocês guardam mágoa, uma mágoa. Qualquer pessoa, deixa vir a pessoa sem pensar. Só deixa ela surgir à sua mente ou à sua frente, respirando. Olhando para ela. Você agora faz aquela expiação. Perceba o que em você reflete.
essa falta de perdão. E vai respirando, vai respirando. Traz em você essa pessoa, traz em você essa situação. E perceba o que está aí dentro de você. Que sentimentos estão aí dentro. De que forma você agora pode transformar isso? Que perdoar é transformar. É libertar essa outra pessoa daquilo que você está sentindo. E libertar você mesmo. Então agora, você sente tudo isso. E você emana amor de você para essa pessoa ou junto com essa pessoa. Lembre que você é o filho de Deus. E que agora, se você tiver sucesso em liberar esse acontecimento, essa pessoa, tudo isso, você vai encontrar a paz. Então eu dou também essa paz, eu ofereço para esse meu irmão. E à medida que eu consigo fazer isso, que eu perdoo em mim tudo isso, que eu transformo tudo isso que estava em mim, eu percebo que eu vou me tornando luz. Que eu sou a luz. Estava só escondido. E eu respiro, e eu solto, e eu vou respirando, e eu vou percebendo essa luz aumentando, aumentando, se expandindo de dentro e através de mim em todas as direções. E se tiver algo ali que ainda impede essa luz, eu perdoo de novo, e eu perdoo. E eu liberto essa pessoa de mim mesmo. E eu liberto todo esse sentimento. E eu vou me percebendo luz. Porque eu sou a luz do mundo. E essa luz do mundo traz paz a todas as mentes, através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. E eu agradeço essa oportunidade que esse meu irmão me trouxe. E você vai fazendo mais algumas respirações. E vai voltando para a sua presença. Quando você se sentir pronto, você agradece. Respira profundamente 3 vezes. E você pode fazer um movimento dos braços, das pernas, do corpo, tomar consciência do aqui e agora e abrir os olhos. Às vezes a gente nem percebia quem é que estava, em relação ao que a gente guardava uma mágoa. Então, exercícios assim trazem lá do inconsciente, nossa, eu ainda estou guardando mágoa disso. Está aqui o meu caminho para a paz. Gratidão, gente. Gratidão, e que a gente continue, né, sempre com esse desejo no coração. Eu quero somente a verdade, porque a verdade é verdadeira. Amém? Uma boa noite para todos. Amém. Boa noite. Gratidão.